1969 foi um dos anos mais frutíferos para o rock progressivo, sobretudo, claro, em estreias. Muitas bandas, muitos artistas, muitos nomes surgiram, debutaram, vieram ao mundo nesse ano. E nesse vídeo da Progland, nós vamos homenagear 20 álbuns de grandes nomes e grandes bandas que surgiram naquelas 5 décadas e meia atrás daquele ano. Tem eletrônico, tem coisa brasileira, tem jazz fusion, tem psicodelia e tudo mais. Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo meio especial, um vídeo de efemérides, como a gente tradicionalmente vira e meia faz aqui no nosso canal. Um vídeo que vai homenagear, entre muitas aspas, e vai elencar os grandes álbuns do ano de 1969, um dos melhores anos do rock progressivo em termos de estreias, né? E nós vamos em especial elencar 20 álbuns lançados nesse ano que estão entre algumas das estreias mais interessantes do gênero. E antes de eu começar a lista, falar do que vai ter aqui, que vai ter tudo que é tipo de prog, de diversas partes e áreas do mundo, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações, se inscrevam se vocês não são inscritos ainda no nosso canal. Por favor, não deixem de comentar nos vídeos se vocês gostarem dos temas, do que a gente está falando aqui, e também, claro, nos acompanhem nas outras nossas redes, Prog_Land, Instagram, Progland, Facebook, Google Podcasts, plataformas de áudio Progland ou Prog Talk, Groover, se você produz música ou conhece alguém que produz música, Groover, Prog_Land, e o nosso site que tem entrevistas exclusivas, resenhas e outras coisitas mais que não tem aqui no nosso canal, proglandmusica.wordpress.com. Introdutório feito, a gente vai falar, como eu tinha falado aqui no vídeo, já nesse introdutório, já na introdução do próprio vídeo mesmo, sobre 20 álbuns de estreia, claro, do ano de 1969, que é um dos melhores anos, um dos anos mais frutíferos para o rock progressivo em estreias, e também outras bandas que estavam lançando discos. Mas nesse vídeo, eu vou falar sobre álbuns que estão completando 5 décadas e meia, 55 anos, e são estreias, debuts de artistas que ou continuaram suas carreiras. Alguns discos dessa lista aqui são discos únicos de bandas que lançaram seu primeiro e único álbum em 1969 e que são e foram muito importantes para o desenvolvimento do rock progressivo, né? E esse álbum eu quis fazer como uma homenagem mesmo a esse ano e também como uma espécie de spin-off do nosso quadro, o Ano no Prog, que é um dos nossos quadros mais assistidos e mais bem elogiados e bem quistos pela galera que assiste aqui no nosso canal. Então eu quis fazer esse ranking, entre muitas aspas, aqui, deixando bem claro, reiterando novamente, nesse ranking aqui vão ser apenas as estreias de bandas. Não coloquei todas as bandas, claro, de rock progressivo que estrearam em 1969, inclusive acredito que algumas estreias bem famosas vão estar ausentes dessa lista aqui, e também, só para deixar bem claro, a minha lista se baseou inteiramente em álbuns de estúdio, né? Discos de estúdio em sua maioria, né? Praticamente todos, né? Eu tô com a lista ali, depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que todos são de estúdio. Eu acho que um só é ao vivo, ou nem isso, né?
E vai ser basicamente dessa forma, porque no vídeo que eu fiz do ano do prog sobre 1984, teve discos que foram compilações, versões, um foi ao vivo e tudo mais, e esse vídeo vai ser mais centrado em álbuns de estúdio. Introdutório feito, eu falando das minhas escolhas, vamos começar o nosso ranking. Aqui abrindo a nossa lista, é a estreia de uma banda que teve duas fases muito conhecidas até na sua carreira, mas uma das bandas mais importantes do rock progressivo, uma grande estreia. Eu tô falando do álbum de estreia homônimo do Renaissance, de 1969, da primeira fase da banda, na época em que ainda tinham os irmãos Ralph, Keith Ralph, no violão, guitarras, vocais, e Jane Ralph, sua irmã, juntos com Jim McCarthy, e a banda, só pra gente contextualizar antes de eu falar um pouco sobre o disco, o Renaissance surgiu, como a maioria de vocês devem saber, a banda foi fundada a partir do fim dos Yardbirds, né, famosa lendária banda de rock inglês. A banda se fragmentou em duas, né, antes do seu término de vez, né, e 3 dos membros, do Keith Ralph, o Jim McCarthy e o Paul Samuel Smith, que era membro do Yardbirds e aqui foi relegado a cargo de produtor, ele queria deixar de ser músico e passar a produzir, formaram o Renaissance, enquanto o outro integrante, que era o Jimmy Page, formou o The New Yardbirds, que mais tarde viria a ser o Led Zeppelin. E a partir daí surgiu a ideia do Renaissance. Os irmãos Ralph, o Keith e a irmã dele já tinham uma dupla, formaram uma dupla durante esse período, que se chamava Together, e ele queria fazer um som um pouco mais rebuscado, mais técnico, entre muitas aspas, que inspirasse elementos do rock com o folk e a música clássica, e assim surgiu o Renaissance, e é exatamente essa verve que permeia a maioria do primeiro disco da banda. Não é um disco muito distinto do que eles viriam a fazer depois, apesar de ser uma produção um pouquinho menos rebuscada que nos discos posteriores, embora o Paul Samuel Smith fosse um baita produtor, né? O disco ele já apresenta muito bem as cartas de intenções de toda a carreira do Renaissance. Muitas grandes músicas já estão presentes aqui, Kings and Queens, especialmente a faixa de encerramento, Bullet, e temos lá o Keith fazendo os vocais e a Jane participando mais também. Eram co-vocalistas nessa primeira fase do Renaissance, que durou esse e o segundo disco, Illusion, de 1971, depois da entrada do Michael Dunford, a Annie Haslam e os outros membros que formaram a formação clássica a partir do Prologue, entre aspas. E esse primeiro disco é muito bacana, um ótimo álbum de estreia, grande disco que apresenta muito bem as bases do Renaissance, gravado em pouquíssimo tempo, a banda não durou nem um mês nele no estúdio. Grandes músicas, como eu falei, Kings and Queens, e Island também, que foi a única que sobreviveu no setlist, até por ter uma presença vocal majoritariamente feminina. Inclusive eu vi, eles tocaram essa música no show que eu fui deles em 2022, que a gente fez resenha aqui no canal. E abrimos muito bem essa lista com o grande disco de estreia do Renaissance, um dos melhores álbuns de estreia do ano de 1969. Em 19º lugar vem mais uma estreia, e se o Renaissance é aquela estreia folk, aquela estreia mais voltada ao clássico, ao muito orgânico em som, né? Agora a gente vai para o outro lado da moeda, vamos para o eletrônico, para o experimental, para a coisa mais avant-garde e avançada que vocês podem ouvir. E eu tô falando de um álbum seminal da história do avant-pop, do avant-garde eletrônico e do progressivo eletrônico, né? Que é o Electric Storm, do White Noise. White Noise foi um grupo, um coletivo, entre muitas aspas, de música experimental formado em 1967. O coletivo ele foi fundado, claro, pelo David Woolhouse, que é o grande criador, a grande mente criativa por trás dos discos, mas ele, nesse primeiro trabalho e nesses primeiros discos, quando a banda mesmo, quando o grupo musical foi fundado, o David tocou junto com a Della Derbyshire e o Brian Hodgson, 2 engenheiros de som, 2 pessoas muito cultuadas, entre aspas. Posteriormente,
na indústria da música eletrônica e até na análise musical da música eletrônica. E esse primeiro álbum, ele foi gravado no final de 1968, no mesmo período em que a banda foi fundada, dentro de poucas sessões no estúdio. Pelo alto avanço que eles tinham em programação eletrônica, de sintetizadores e tudo mais, o disco é sem dúvida um daqueles álbuns muito à frente do seu tempo. Ele soa muito high-tech para 1969 e ao mesmo tempo preserva um lado da progressividade, porque as músicas elas têm elementos pop, mas ao mesmo tempo elementos da música eletrônica em melodias e tudo mais, mas calcados, arranjados em estruturas absolutamente nada usuais de músicas. Apesar do álbum ter seus momentos mais avant-pop, assim, que flertam com pop, com Love Without a Sound, My Game of Loving, Your Highest Dreams, que são músicas que eu adoro na inusualidade, o disco possui alguns momentos bem viajantes, bem loucos, entre muitas aspas, no melhor sentido, de experimentos sonoros, como The Visitation e The Black Mass, sobretudo no segundo lado. E é uma daquelas oitivas que são desafiadoras para o ouvinte e o obriga a ouvir, a conhecer, a experimentar outros horizontes musicais com uma complexidade, uma sutileza e uma marca muito forte, muito própria no som. E é esse o grande atributo do álbum, que é uma das melhores estreias do ano de 1969. Depois o White Noise continuou com David Woolhouse, com outros músicos. Tem alguns discos deles que eu gosto bastante, posteriores. Eu gosto muito do Re-Entry. Eu lembro do White Label, que já é dos anos 2000, assim. Eu não ouvi todos, né? Mas eu ouvi porque eles continuaram lançando 2, 3, 4, 5, 6 e tudo mais. E é uma baita banda, uma banda seminal da história da música eletrônica. Influenciaram desde The Orb até Sparks, até os caras do Tangerine Dream, inclusive. E é essa a minha recomendação, 19º lugar aqui da nossa lista. Em 18º lugar, um disco, talvez o álbum mais conhecido dessa banda, né? Uma banda seminal da história do rock progressivo inglês. Eu tô falando do álbum de estreia do Hairbird, lançado também em 1969. O álbum é homônimo, mas ele é conhecido por muitos como Sympathy, justamente por causa da faixa homônima, que foi lançada como single e virou o maior hit da carreira da banda. E esse primeiro álbum, né, do Hairbird, o Hairbird, ele foi formado no fim de 1968 para início de 1969. A banda se desfez em 1975. E a banda, ela é formada como um quarteto com uma inusualidade. A banda possui 2 tecladistas, um baterista e um músico que é primariamente um baixista, mas também toca guitarras, que é o Stevie Good. Os 2 tecladistas são o David Caffnett, ao menos nessa primeira formação, e o Graham Field, né? E o Mike Ashton também foi baterista da banda. Ele também tocou, ele é baterista do disco, mais tarde tocou com várias pessoas, Colosseum, também chegou a ser brevemente membro da banda do Ronnie Lane e do Pete Townshend, na época que eles fizeram aquele disco Roof Mix, né, 7778. E o Hairbird, né, eles possuem uma coisa muito própria, né, que é o rock progressivo com elementos muito tradicionais do rock and roll, até do blues, né, do início dos anos 60 e tudo mais. E nesse primeiro disco a gente percebe essas nuances. Para mim, em determinadas músicas eu enxergo que essas influências são quase como uma pastiche, né? E não são os momentos mais marcantes do disco para mim. Porém, os momentos mais experimentais, mais densos em orquestração e no excepcional trabalho de instrumental da banda nos sintetizadores e no baixo, que é muito bem tocado e faz às vezes da guitarra de uma forma que a gente não sente falta das 6 cordas, né? São os momentos mais marcantes do álbum para mim. Músicas como a abertura Beautiful Scarlet,
God of War, Iceberg, né? Eu lembro muito dessa Iceberg, assim, é uma música muito boa, assim, aquela música de quase 7 minutos, que eu acho que é a maior do disco. Embora tenha alguns momentos mais desse estilo, né, basicão, tipo Melanie, You Went Away, o disco, nessa mistura toda dos elementos sinfônicos, dos elementos bem proggers, forma uma oitiva absolutamente fenomenal, muito marcante, muito boa, e que é um disco que, para mim, é um dos clássicos, entre aspas, uma das melhores estreias do ano de 1969. E a própria música Sympathy, que foi regravada por Deus e o Mundo, de Duncan Browning até Marillion. E tá aqui uma das minhas estreias favoritas do ano de 1969, Hairbird, aquela capa linda do pássaro psicodélico que parece um galo, não sei o que, né? Enfim, e tá aqui um belo disco, uma bela banda também para todas as pessoas, principalmente amantes de hard prog, conhecerem. Tá uma aqui, a minha 18ª indicação. Em 17º lugar, mais uma banda, digamos assim, desse cenário quase heavy prog, algo do tipo. Embora esse disco tenha muitas camadas, não seja só puramente aquele prog pesadão. Um dos meus álbuns favoritos do ano e um dos melhores discos para mim nessa virada de 60 e 70. Infelizmente, de uma banda estadunidense que lançou seu único disco nesse ano. Eu tô falando do Valhalla, com seu álbum de estreia, né? O Valhalla, ele foi fundado em 1968, para final de 1969, pelo Don Krantz, pelo Rick Ambrose. O Don Krantz, principal guitarrista, o Rick Ambrose, baixista e cantor da banda, né? E o grupo, ele inicialmente foi baseado, né, ele foi fundado como uma banda de blues rock, mas a partir do início do ano de 1969, conforme os outros membros foram chegando, o Eddie Livingstone na bateria, especialmente o Mark Mangold, que também era arranjador e entrou na banda como tecladista, a banda foi aprimorando os seus horizontes musicais, incluindo elementos de folk, elementos também da própria psicodelia e da música progressiva. A banda estava ouvindo muita coisa de música clássica na época. E tudo isso foi, claro, um fator todo conjunto que propiciou com que o disco de estreia da banda fosse gravado e lançado naquele ano de 1969, com toda essa influência muito própria, né? Se a gente pode definir o disco de estreia do Valhalla, a gente pode dizer que é um rock criativo, imersivo e por vezes até meio cinematográfico, porque o disco, ele tem muitos sons hard rock, muitos elementos blues, mas existe muita coisa psicodélica, muita coisa folk, alguns elementos sutis, mais porque o disco é baseado mais em canções mais estruturadas de avant-garde, e até algumas passagens meio jazzísticas, frutos, claro, da excepcional técnica da banda, sobretudo na seção rítmica do próprio Eddie Livingstone e do Rick Ambrose, que é um senhor baixista, um dos baixistas mais criativos que eu vi nessa cena do hard prog da virada dos 60 para os 70. Então o disco, ele meio que reúne, entre muitas aspas, muitas influências de outras bandas que eram daquela época, né? Cream, Blind Faith, né? O próprio Procol Harum, Iron Butterfly, The Gods, que veio a ser banda que originou o Uriah Heep e tudo mais. E um disco indispensável, grandes músicas aqui. A maioria das músicas são bem curtinhas, a maior música tem 7 minutos de duração. E é aquele disco em que você tem aqueles elementos todos de progressivo, da coisa elaborada, criativa, em canções sucintas, mas que são muito versáteis, técnicas e tudo que a gente ama no progressivo, sem precisar daquelas longas suítes, né? Infelizmente o grupo acabou se desfazendo pouco depois, né, do próprio disco ter sido feito, né? O Mark Mangold, ele mais tarde formaria uma banda muito importante, que foi o American Tears, né, de AOR e tudo mais, e os outros membros também continuaram suas carreiras como músico de sessão, e o grupo acabou
deixando esse único e ótimo disco de estreia que parou aqui na nossa lista no 17º lugar. Disco que pra mim é um guilty pleasure, assim, dessa lista, que é um disco de estreia. A gente estava na América do Norte, território americano, e nós agora partiremos para a Islândia, de uma banda que eu conheci há um tempo atrás, 2019, 2020, época da pandemia. Peguei um disco deles meio que por engano, assim, para baixar, e eu ouvi, fiquei maravilhado. Tô falando do Tube Hot, com seu disco de estreia homônimo de 1969. Eu sei que quem provavelmente conhece eles vai falar: pô, Kelvin, esse não é o melhor álbum deles, não é um disco uau, super inspirado como os futuros álbuns deles. Mas eu adoro esse disco de estreia. Não é um Lifun, não é um Mandala, mas eu adoro esse disco de estreia. Eu acho que, para início de conversa, só para falar, o Tube Hot, ele foi formado em 1967 como entre aspas um supergrupo islandês formado por membros de duas bandas muito conhecidas do cenário pop da época, pop rock, né, naquele estilo invasão britânica. A gente tem que falar isso, né? O pop dos anos 60 é o pop dos anos 60, que era o Flowers e o Huge Lom, né? Bandas bem bacanas até, né? E o grupo ele foi formado por membros dessas duas bandas. Eu vou falar o nome certinho deles aqui: Carl Sigurdsson no piano, órgão e teclados, Gunnar Joku na bateria, Gunnar Podresson na guitarra, flauta e vocais, Gunnar Juliusson nos baixos e vocais, e o Chad Owens, né, que é o vocalista da banda, né? E o Tube Hot, nessa ideia inicial, eles queriam fazer um som que expandisse as fronteiras daquele pop dos anos 60, e assim surgiu a ideia não só da banda, como do material do primeiro disco. Embora grande parte das músicas do primeiro disco seja muito consoante com aquele estilo de canções mais curtas, diretas e algo do tipo, as músicas são pequenas, entre aspas, sinfonias pop, entre muitas aspas, claro, com toques mais densos, mais progressivos e coisas do tipo. Aqui no disco tem 3 músicas que sinalizam muito desse avanço da banda. Eu acho esse disco uma aula de canções que podem ser diretas, mas que apontam no seu lado direto uma dose excêntrica e de experimentalidade que outras bandas da psicodelia, do pop da época, da geração, entre aspas, beat, já experimentavam. Acho que esse disco é muito remanescente disso, por isso que eu até coloquei ele na lista. E músicas como Elaxo Neon Gun, que é a primeira que abre o segundo lado do LP. Tô lendo, esse aqui eu vou ler as músicas porque é islandês, claro. A faixa de encerramento, Afgangar, que eu ouvi, eu achei disparada a música mais interessante do álbum, né? E além de outras músicas bem bacanas, como Frisney Adams, né? Pulsang Migfar, né? Que é uma das primeiras que abre o disco. Mas eu recomendo que vocês ouçam esse álbum inteiro. O disco é muito bacana, e que, por favor, depois vão atrás do resto da discografia do Tube Hot, sobretudo a partir do segundo álbum. Eu gosto de tudo deles. A banda se desfez em 1974, né? E eu gosto de tudo deles. Vão atrás do Lifun, que é um disco maravilhoso, com aquela capa icônica do olho em hexagonal preto, e o Mandala, que são os 2 discos deles que eu mais curti, assim. Embora os outros 2, que é o homônimo, o Udhamaflum, né, que foi lançado homônimo com o título original da banda, mas depois mudaram o título, de 70, que tem uma terra assim arrasada, meio cinza, é bem bacana também. E é isso, né? Ouçam Tube Hot, ouçam esse debut, que é um disco que eu adoro também, representa muito essa coisa meio do pop elaborado, quase que despretensioso, mas também com aqueles elementos distintos, meio próprios, aqui da nossa lista. Em 15º lugar aqui na nossa lista, voltamos para
o Reino Unido, mais propriamente para a Escócia, para falar de um dos discos mais bacanas de 1969. Também, claro, uma estreia de uma banda que não é sempre muito lembrada do circuito em que ela fez parte ali, né? Do mesmo circuito de nomes como Cactus, Baby Ruth, Fanny, Birta, Bees McHoney também, embora Bees McHoney seja posterior. Inclusive um dos membros tocou nessa banda. Eu tô falando do Writing on the Wall com Power of the Pits, um dos discos mais ácidos, mais viscerais, mais potentes do ano de 1969. O grupo ele foi formado em 1960. As origens do Writing on the Wall começam em 1963, quando a banda ainda era uma banda de soul / blues, né? A partir também dos anos seguintes, os membros foram praticamente migrando, entre muitas aspas, de formação, com claro, 2 deles já sendo os integrantes fixos, entre muitas aspas, do início ao fim. Foi Willie Finlayson, guitarra e nos vocais, e o Bill Scott nos teclados. E conforme essa mutação foi acontecendo, a banda entre 1968 e 1969 se firmou, mudou seu nome para Writing on the Wall, e naquele mesmo ano, no cursar daquele ano de 1969, lançou a sua estreia. O disco de estreia ele é bem comum, entre muitas aspas, e ao mesmo tempo diferente de outras bandas de heavy prog da época, claro, porque ao mesmo tempo que ele preserva muito daquela influência do blues e do rock já antigo, ele já é um disco que talvez de todas as bandas de heavy prog da época seja um dos trabalhos que mais tem composições mais elaboradas em técnica mesmo, já que os membros passaram mais tempo em estúdio do que outras bandas e coisas do tipo. Eu tava vendo até uma entrevista do Bill Scott na Psychedelic Baby, né, que é um site bem legal de muitas entrevistas, e ele fala que, em comparação a outras bandas, entre aspas, de bares, o Writing on the Wall ensaiava muito. E isso se reflete no disco. O álbum ele tem uma cadência, uma veracidade, uma vividez sonora muito própria. Gosto muito também das letras do disco. As letras elas misturam histórias ficcionais com elementos do cotidiano, alguns elementos sociais, até políticos, né, da época, muito bem ajambrados em metáforas, comparações, sinestesias, hipérboles, né? Mérito do próprio Willis, que é um baita de um compositor. Grandes composições, It Came to a Sunday, Aries, Virginia Waters, Shadow of Man, Aries. Essa é uma das minhas favoritas. Eu já tinha falado dela, tô olhando aqui o tracklist para ver se eu não esqueço de nada. E essa é muito boa também. Enfim, todo disco é uma baita recomendação. A banda lançou esse como o seu único disco, é o único disco do Writing on the Wall. A banda infelizmente se desfez entre 71 e 72. Eles continuaram tocando ao vivo, chegaram a tocar novas composições e chegaram a gravá-las, né, para um segundo disco que acabou abortado e nunca lançado. Depois esse material acabou sendo saído em discos de compilação a partir dos anos 90, quando muitas dessas bandas antigas acabaram sendo redescobertas. Um baita cartão de visitas e uma baita estreia e um baita registro único, né, do Writing on the Wall aqui no 15º lugar do nosso vídeo. 14º lugar, o disco de estreia de uma banda que não tem o nome que eles disseram ter no disco de estreia. Um clássico, entre aspas, da cena psicodélica ou / da cena de Canterbury. Muitas pessoas consideram esse álbum como parte da cena de Canterbury, porque os membros da banda fizeram parte de trabalhos posteriores da cena e até anteriores, né? Mas isso aí eu deixo o critério para vocês. O disco de estreia do Uriel / Arjakel, né, homônimo,
Azakel, embora seja do Uriel, né, que é a banda lendária formada pelo Steve Hillard, pelo Mont Campbell, pelo Clive Brooks e pelo Dave Stewart, né. E a banda, o disco basicamente do Uriel, que foi formado em 1968, 1969 pelos quatro. E o disco, ele basicamente é uma amostra, uma carta de intenções de muito do som psicodélico, entre aspas, que permeia a cena de Canterbury, que não é toda a cena, claro, né? O disco, ele ao mesmo tempo que reúne, claro, esses elementos oriundos da cena, é um disco mais roots, entre muitas aspas. Isso é delimitado, inclusive, no próprio disco original. As primeiras 4 músicas que fazem parte do LP original de 1968 são canções mais baseadas em estruturas de rock, em estruturas mais tradicionalistas, entre muitas aspas, embora, claro, já apresentando todo aquele som mais progressivo e técnico de outros trabalhos da cena de Canterbury, embora com menor dose. Enquanto o lado B é um lado B que foi propositalmente feito pelo Steve Hillard, pelo Dave Stewart, como uma viagem, entre aspas, sonora imersiva. O Steve Hillard, em entrevistas posteriores, ele disse que o lado A era para manter o ouvinte na terra e o lado B era para colocar o ouvinte numa viagem. E ouvindo o disco é exatamente essa sensação que a gente tem, né? Embora todo o trabalho seja absolutamente fantástico, um dos discos mais criativos, entre aspas, de todo a galera, entre aspas, da cena de Canterbury, eu gosto muito mais desse álbum, por exemplo, do que o disco de estreia do Caravan, que é da mesma época. Eu adoro esse trabalho, acho que o Uriel era um grupo que poderia ter lançado mais coisas, mas depois veio o Egg, então eu amo o Egg, então eles supriram muito bem isso. E Mental Psychosis, Azathoth, Leg, Clean Innocent Fun, grandes músicas tem nesse álbum. E tá aqui, claro, uma recomendação mais do que dada para fãs tanto de psicodelia, coisas que são fãs do Steve Hillard, do Gong e de outros trabalhos da cena de Canterbury, tanto quanto para quem é fã de um bom rock progressivo e principalmente daquele rock progressivo imersivo que te leva para uma viagem. 13º lugar aqui na nossa lista, um álbum seminal, uma das pedras fundadoras do Jazz Fusion, um dos meus discos também favoritos de 1969, tem que estar aqui, claro. Eu tô falando de Emergency, do Tony Williams Lifetime, disco, entre aspas, que tornou o Tony Williams, famoso baterista de jazz. Começou a carreira lá com Miles Davis, tocou com várias outras pessoas, Wayne Shorter, Ron Carter, outros diversos músicos, né, de jazz. O primeiro grupo em que ele veio a ser o band leader, né, entre aspas, era muito notório que os sidemans de jazz, depois de um tempo tocando, se tornassem band leaders. E o Tony Williams Lifetime foi a primeira banda em que ele assumiu a liderança depois de sair da banda do Miles Davis. E aqui o Emergency é o disco de estreia deles e é um dos discos considerados pioneiros do Jazz Fusion, porque o álbum ele tem, claro, toda aquela nuance jazzística, improvisacional das músicas, mas com muita dose estruturada entre canções ritmicamente complexas e mais elaboradas. Daí o nome do Jazz Fusion, da fusão do jazz com rock e outros elementos da música, entre aspas, mais popular, né? Porque existe essa classificação, essa distinção entre os músicos de jazz. E esse álbum, ele é absolutamente fantástico, né? Para início de conversa, é um daqueles discos totalmente imersivos e gravados numa tacada só. O disco levou 2 dias para serem gravados, como a maioria dos discos de jazz e jazz fusion desse período. E o álbum tem uma formação absolutamente fabulosa. Simplesmente Tony Williams, bateria, e nos vocais ele canta em 3 músicas. Beyond Games, Via the Spectrum Road, ele também canta. Ele, Larry Young nos órgãos e teclados e pianos elétricos e John McLaughlin na guitarra. É só essa a formação do disco.
E eu sou absolutamente suspeito para falar. O álbum ele reúne todas as nuances do Tony Williams como grande baterista que ele é, em passagens mais intrincadas no instrumento e passagens mais funkeadas também, e outras passagens, entre aspas, de porradaria pura. Spectrum, Sangria for Three, especificamente. Sangria for Three, pra mim, é a melhor música desse álbum. Outras músicas, como a própria faixa título, também são bem bacanas. O Air, que é uma composição do John McLaughlin, que ele trouxe também pro Lifetime, né? Fora as colaborações também que o Tony Williams teve nesse disco. Vasca, que é uma colaboração originalmente da Carla Bley, né, também famosa, musicista, mais ligado ao free jazz, ao jazz experimental, né? E esse álbum, para mim, é um dos melhores álbuns, não só da história do Jazz Fusion, como do ano de 1969. Complexidade, virtuosismo, intensidade, fogo. As músicas têm muito aquela chama, né, puro para quem é fã de um jazz fusion, de uma música instrumental cheia de variações, camadas, muito bem intrincada. E essa primeira fase do Tony Lifetime, eu sou suspeito para falar, eu amo todos os discos, o Eagle, o Turn It Over, né? E eu também amo, sobretudo, recomendo a vocês que vocês ouçam os trabalhos da The New Tony Williams Lifetime, que foi uma formação alternativa que o Tony formou entre 7.5 e 7.6, 7.4 e 7.6, que era 2 músicos em cada função. Então tinha Ron Carter no baixo, junto com Jack Bruce, olha os 2 nomes, John McLaughlin dividindo as guitarras com Alan Holdsworth, e nos teclados o Larry Young dividindo as funções temporariamente com Jan Hammer, que já tinha tocado no Mahavishnu Orchestra. E essa formação para mim é o ápice assim, instrumental, com Alan Quasqua também tocou nessa formação, e o Million Dollar Legs, que é o disco de 76, para mim é o ápice desse quarteto do Lifetime. E tá aqui a minha recomendação, 13º lugar, Emergency, do Tony Williams Lifetime. Mais um disco também que vai ao encontro dessa coisa quente, desse som potente, né? Agora saímos, claro, dos Estados Unidos e vamos para o Brasil. Nosso disco brasileiro aqui da lista, de 1969. Um clássico do movimento, entre aspas, progressivo para mim no país, e também um clássico do movimento tropicalista também. O único disco dos Brasões, banda brasileira formada, claro, pelo Miguel de Deus, pelo Eduardo, Roberto e pelo Taco, né? O grupo ele foi formado no Rio de Janeiro em 1968, e a banda, ela parte do movimento tropicalista. Eles começaram a carreira, né, cada um dos membros, junto com outros músicos adicionais que todos participaram do disco, Sérgio Bandeira, Mandrake Fernandes, né, na percussão, Roberto Luiz nos órgãos, né. Todos eles, membros da banda, começaram as suas carreiras como músicos, como sidemans, para vários músicos da cena tropicalista e de outros músicos também nacionais. E com essa repercussão, conforme os músicos estavam tendo aquela interação como sideman, trabalhando para esses artistas, eles resolveram ter a ideia de formar uma banda, e daí nasceu os Brasões. No início de 1969, o grupo acabou convidado, né, até pelo seu currículo, já a gravar um LP, já com essa configuração. E o som do disco já é muito próprio, já pela sua capa, que mostrava os integrantes em trajes bem próprios, sem camisas e com vestimentas e cordões oriundos de religiões de matrizes africanas, que também estão presentes a rodo no disco, mesclada a ritmos, claro, do rock, da psicodelia, do jazz e da música popular brasileira, de onde também era parte da origem da banda. O disco ele é uma amálgama de experimentalidade, técnica e principalmente um som incendiário, como eu mesmo estava falando do Emergency, né? E o grupo ele surgiu no auge do AI-5, né? Do Ato Institucional 5,
já na transição mesmo da gestão do Costa e Silva já pro Médici. Então foi um disco que era um dos símbolos, entre aspas, do movimento tropicalista, um símbolo de resistência ao Brasil ditatorial, que estava começando a endurecer ainda mais o seu regime naquele período. O disco, ele musicalmente é uma aula de diversidade sonora e de virtuosismo técnico mesclado a elementos brasileiros com muita propriedade, né? O disco ele tem desde influências do soul até, claro, elementos da música africana, de religiões de matrizes africanas, né? Como candomblé e umbanda no seu som, até elementos tradicionais do rock na sua produção e da MPB, da orquestração MPB, das canções dos festivais e tudo mais. Esse último aspecto é muito notório pela composição do repertório, feita não pela banda majoritariamente, mas feita por integrantes do movimento tropicalista que escreviam para esses festivais. Gilberto Gil, Capinã, Laís de Aquino, Tom Zé, Toquinho, e todas as músicas do repertório são feitas por eles, e o grupo Os Brasões fizeram releituras muito anárquicas, muito cheias de psicodelia, muito cheias de técnica, vividez e uma imensa capacidade técnica muito grande, né? Pega Voga, Cabeludo, Planador, Volkswagen Blues e Gotham City, claro, para citar algumas, essa última música mais famosa deles, né, são alguns dos exemplos do porquê o disco dos Brasões é um dos ápices de criatividade do ano de 1969 na música experimental brasileira, na música progressiva do mundo, e que não podia ficar de fora da nossa lista. No primeiro lugar, um dos discos comercialmente mais bem sucedidos do ano de 1969, uma estreia aclamadíssima que também não podia ficar de fora da nossa lista. A estreia do Santana, né? Lançado em agosto de 1969, o álbum homônimo do grupo formado pelo guitarrista mexicano, baseado em território americano, Carlos Santana, em 1966, não podia ficar de fora de forma alguma da nossa lista. Um claro exemplo da música latina, dos elementos latinos mesclados a toda a velocidade do jazz, mais o lado incendiário da psicodelia, do acid rock, né? O disco ele tem aquela sonoridade ácida, rasgante da guitarra do Santana, que na época já usava a sua clássica Gibson ESG em seus primeiros anos. Esse disco não podia ficar de fora aqui da nossa lista de forma alguma. Além dele reunir todos esses atributos que eu falei muito bem nos dois discos anteriores aqui da nossa sequência, o disco ele é uma série de clássicos, reúne uma série de clássicos, desde as instrumentais Waiting, Persuasion, Treat, né, até canções como Evil Ways, a própria Persuasion, né, eu falei aqui errado, né, Jingle, e claro, uma outra música que também o instrumental veio a ser a música assinatura por muitos do Santana, muito também pela performance imortal dela no Woodstock, que inclui um festival de Woodstock, que inclusive foi feito, o show do Santana foi feito dias antes do lançamento do disco e propiciou com que o álbum tivesse uma grande penetração comercial, que é Soul Sacrifice. Ele, claro, mesclado a um dos meus bateristas favoritos da vida, que é o Michael Shreve, a percussão do Michael Carabello, os baixos do David Brown, os órgãos, teclados e os vocais muito melódicos, mas muito simples, entre aspas, que servem muito bem às músicas do Greg Rowley, forma um disco que é uma daquelas oitivas obrigatórias para quem é fã não só de rock progressivo, mas quem é fã de rock, quem é fã de música boa, né? E um disco que não podia ficar de fora aqui da nossa lista, um disco também gravado em 10 dias, maio de 69, naquele ápice da simbiose daquelas bandas que tocam no estúdio e algo do tipo. Um disco que se imortalizou com o tempo, né? E iniciou a carreira de uma das bandas mais criativas da história do rock, que foi o Santana. Com ele aqui veio a Bracha, Santana Tree, e a fase que eu mais gosto do Santana, que é não muito lembrada por muitos, né, do Caravanserai em diante, até mais ou menos o Amigos, o Borboleta,
né? Muitos discos bons da metade dos anos 70. Em primeiro lugar, álbum de estreia homônimo, A Capa do Leão, do Santana. Já estamos na metade do ranking. Mais um disco de estreia de uma banda, entre aspas, inglesa. Eles foram formados na Inglaterra, mas podemos dizer que grande parte da banda seja metade inglesa, metade australiana, né? Principalmente tradicional australiana. Estou falando do Quintessence com In a Blissful Company, também um dos discos mais criativos do ano de 1969. O Quintessence foi formado no início do ano, né, por um sexteto de dois dos 6 membros. Eles já eram baseados na Inglaterra, mas quatro dos membros já eram integrantes originais da Austrália, principalmente ligados à descendência da população originária australiana, aborígene, até de origem um tanto aborígene, o que influenciou diretamente no som da banda, que a banda ela tem elementos voltados à música oriental e à música indiana, e também alguns elementos sutis da música tradicional originária da Austrália, né? Majoritariamente capitaneada por 2 de seus principais membros, que foi o Raja Ram na flauta, sopros e na percussão, e o Shiva Shankar Jones, né, que é o vocalista, tecladista, principal arranjador da banda, embora os outros membros também tenham grande participação na composição, Jake Milton, sobretudo na bateria. O grupo, mais tarde, naquele mesmo ano, meses depois, eles conseguiram um contrato com a Island Records. Em 1969 já lançaram o In a Blissful Company. O disco, que foi produzido pelo John Barnham, que na época era parça, entre aspas, né, do George Harrison e do Ravi Shankar, ele tem uma mistura muito própria de música psicodélica, progressiva, claro. Esse disco é um disco bem técnico em um som progressivo, com algumas pitadas, entre aspas, de jazz e esses elementos tradicionais da música indiana, sobretudo, que exercia uma grande influência na banda, até pelo próprio John Barnham, que ele também era muito amigo e apresentou inclusive os membros da banda ao Ravi Shankar, que era quase que um ídolo para eles, porque eles também eram muito próximos dessa coisa da música indiana. E os membros da banda, e o disco ele tem muito essa sonoridade. Muita gente também considera esse álbum como oriundo do raga, né? Aquela coisa raga rock. Eu não sei se necessariamente ele se encaixa nesse termo, mas é um disco que tem esses flertes. Eu não sou capaz nem de opinar, de dizer quais músicas são destaques aqui, porque todo o motivo é muito bacana, sobretudo da parte final do disco, a partir de Pearl and Bird até Midnight Mode, The Midnight Mode, eu acho, que é a música de encerramento do álbum, que é um petardo, assim, uma grande estreia de uma grande banda, uma das bandas mais criativas, não só em estúdio, mas ao vivo da sua época. Eles ao vivo eram uma fortaleza, assim, tinham uma técnica absolutamente muito própria, né? Eu recomendo até que vocês ouçam outros discos deles que transbordam isso melhor. O disco de 70, homônimo, que o Quintessence veio a ser uma banda bem sucedida na Inglaterra comercialmente, né? Os discos posteriores entravam no top 20, top 15 quando eram lançados, o que é uma baita de uma marca. Esse homônimo de 1970 teve isso. O Self, que é o meu favorito, metade ao vivo, metade gravado em estúdio, mostra muito bem o poderio da banda ao vivo, né? São discos que foram bem recebidos pela crítica, foram bem avaliados, venderam bem. A banda fazia muitos shows na Inglaterra, era uma das bandas mais conhecidas do circuito rocker inglês da época, até o seu fim em 1980, devido a várias brigas internas. A banda se desfez várias vezes, né? O Raja Ram saiu, o Shiva Shankar saiu, entrou mais membros da banda, e teve uma confusão danada. O grupo ele voltou para algumas reuniões na década de 2010. Deles eu recomendo também fortemente que vocês vejam, que é a performance deles no Glastonbury de 70, que é algo de outro mundo. Enfim, Quintessence in a Blissful Company, 10º lugar aqui da nossa lista. Em 9º lugar,
outra estreia muito importante do ano de 1969. Saímos da Inglaterra, vamos para a França. Tô falando do disco de estreia de uma das artistas francesas, que foi uma das artistas francesas mais importantes da sua geração para música experimental, para música psicodélica. Ela, com o projeto formado pelo seu parceiro musical, Patrick Moulet, gerou alguns dos discos mais legais, mais interessantes daquele país nos anos 60 e nos anos 70. Eu tô falando da Catherine Ribeiro com a sua estreia do Two Bis, né, ou Dois Bis, homônima, de 1969. Para contextualizar, a Catherine Ribeiro, ela é uma cantora, poetisa, foi uma cantora, poetisa, letrista francesa. Ela começou a sua carreira no final dos anos 50, inicialmente como atriz. Ela chegou a fazer filmes, inclusive, gravou uma película com o Godard no iniciozinho da trajetória dele como cineasta, já nesse período, no início dos anos 60. E a partir do meado daquela década, ela começou a se encantar por trabalhar a priori em literatura. Ela chegou a trabalhar em livrarias nesse interim e depois a começar a almejar uma carreira na música. Foi durante esse período que ela conheceu o principal parceiro dela, tanto no Dois Bis, que mais tarde mudou o nome para Alpes, que veio a ser Catherine Ribeiro plus Alpes, que lançou vários discos mais conhecidos, entre eles o Paix, né, ou Paix, de 1972. Foi durante esse período que ela conheceu o Patrick, e eles dois começaram a desenvolver essa parceria musical de formarem uma banda e tudo mais. E a Vera começou em 1966 para 1967. No final de 1968 os dois compilaram as composições. Em 1969 o debut foi lançado. Diferente da maioria dos discos posteriores da Catherine Ribeiro junto com Alpes, esse disco ele tem uma abordagem um pouquinho mais, entre aspas, tradicionalista, de elementos do folk e da psicodelia, né? Não tem tantos experimentos, não tem tantos anarquismos, entre aspas, sonoros, quanto nos discos futuros da carreira da Catherine, né? Mas ainda assim, muitas das bases líricas, interpretativas dela, que tem um vocal muito próprio, uma coisa meio contralto, mas aquela coisa meio que, ao mesmo tempo que ela canta, ela não só canta, ela interpreta, ela meio que atua, junto com as letras delas, que incluem elementos tanto de poetismo como coisas do neorromantismo, mas com coisas muito diretas de críticas sociais, visões sociais que ela tem perante ao mundo que ela vive e perante os sentimentos dos seres humanos perante o mundo que eles estão vivendo, principalmente naquele mundo dos anos 60, do movimento da contracultura e por aí vai, né? Já estão presentes aqui, né? Algumas doses de experimentalismo e tudo mais, né? O resto da banda é uma banda basicamente contratada de músicos de estúdio franceses que formaram o que seria o Two Bis, né? Mas a partir do segundo disco dela, que é o Number Two, né? Já lançado com o nome Alpes, mas embora seja basicamente a mesma banda, né? O projeto do Patrick Moulet, né? Já teriam músicos mais fixos que trabalhariam com ela, embora fosse rotativo, né, entre muitas aspas. O Patrick Lemoine, né, no órgão, nos teclados, seria um músico que continuaria trabalhando com a Catherine Ribeiro. Um disco que é uma aula de lirismo, de música psicodélica, de uma forma bem ajambrada, melódica e com uma experimentalidade, um vanguardismo sutil, mas muito bem transposto, com elementos até do chanson tradicional, né, da música cancioneira tradicional, que a Catherine sempre imprimiu nos trabalhos dela. E eu adoro esse disco, acho ele é muito diferente dos discos mais conhecidos do Alpes, como o Paix, né, o próprio, sei lá, o Liberté, o Le Temps de Roi.
Mas eu acho uma grande estreia, uma grande recomendação, e que tá aqui um dos melhores exemplos de lirismo, daquela grande melodia mesclada com aquelas pitadas de experimentalidade, esquisitismo, né, que a gente pode ter aqui representada na nossa lista. Oitavo lugar aqui na nossa lista, o álbum de uma banda, entre aspas, de um dos projetos de um músico que em 1969 já estava na sua segunda banda, entre muitas aspas, né? Tô falando do Manfred Mann, com o Manfred Mann Chapter 3, projeto que ele começou em 1969 após o fim da sua banda, né? Manfred Mann, homônima, banda da invasão britânica de pop rock. E o Chapter 3 mantinha, né, como a gente vai dizer, né, mantinha só do Manfred Mann, da antiga banda dele, um integrante, que era o Mike Hugg. Foi o único que continuou nesse projeto com o Manfred. Os outros músicos daquela formação foram todos para outras iniciativas. E o grupo, ele foi fundado, né, com uma premissa do próprio Manfred Mann de fazer uma música mais elaborada, que elaborasse, que chegasse a verve mais jazzística e um pouco mais experimental do que o som que ele achava, entre muitas aspas, ele falou isso em várias entrevistas posteriores, previsível da Manfred Mann, né. Outra diferença que foi do projeto era que as músicas da Chapter 3 eram inteiramente autorais e muito baseadas em improvisações no estúdio. Claro, o Manfred Mann e o Mike Hugg, que também era vocalista, pianista, junto com os outros membros principais dessa formação, que era um quinteto, né, eles faziam as bases melódicas das músicas, mas as músicas tinham muitos solos. E por essa orientação jazzística, tanto no primeiro quanto no segundo disco, que é o Volume 2, a Chapter 3, ela contratou uma mini banda, big band de sopros para tocar com eles no estúdio. Então o disco tem muitas camadas de linhas de metais, de saxofones, trompetes, trombones. Geralmente alguns desses instrumentos fazem solos nas faixas. Aqueles solos nada muito jazzísticos, né, de muitas notas e algo do tipo, mas solos que servem às composições, geralmente músicas mais intensas, mais até obscuras do que o material da própria Manfred Mann original, todo composto pelo Mike Hugg, pelo Manfred Mann. Som intenso, um som até um tanto quanto rock, né, digamos assim, né, Traveling Lady, Snake Sing Garter, Mr. You're Better Man Than I, que é uma versão de uma música que o Mike Hugg e o Manfred Mann tinham composto em 1965, 66, e foi originalmente gravada por Yardbirds e ganhou uma nova versão aqui. Essas músicas têm elementos mais rock, mais elementos também, claro, progressivos e jazzísticos, né, com solos até meio atonais dos saxofones e tudo mais. Tem essa vibe muito boa. O repertório inteiro é baseado nesse modus operandi, nesse modus de composição, né. Devil Woman também é uma baita música também do disco, enquanto outras passagens mais experimentais e mais progressivas mesmo em essência, como Time, One Way Glass e a instrumental Connecticut, né, são também, sem dúvidas, outros dos destaques do disco. Infelizmente, por causa do baixo ensejo, entre muitas aspas, comercial desse projeto em comparação a Manfred Mann, o projeto da Chapter 3 se desfez em 1971 após 2 discos muito bons. O Volume 2 também é excepcional. E mais tarde naquele ano o Manfred formou a Manfred Mann Earth Band, que está ativa até hoje, que tem uma proposta mais oriunda, claro, de releituras da banda antiga dele, dos anos 60, mas mesclando esses elementos mais elaborados e progressivos introduzidos pela Chapter 3, que tem em seu debut
o nosso 8º lugar aqui dessa lista. Uma estreia excepcional do ano de 1969 de um músico que, pelo que eu tô vendo aqui na minha lista, eu tô de olho aqui, é o único músico artista solo do ano de 1969, em termos de ser um artista solo, a estreia solo desse artista. Eu tô falando do excepcional disco, um clássico de muitos da cena do Canterbury, claro. Esse disco a gente pode dizer que é da cena do Canterbury. Joy of a Toy, do Kevin Ayers, né? Primeiro disco gravado pelo Kevin Ayers após a sua saída do Soft Machine por problemas lá de agenda. Ele não conseguia lidar com o dia a dia da banda, né? Turnês e tudo mais. Ele queria mais um tempo para si, para a família, e para também fazer seus outros projetos. Ele sempre foi um cara muito prolífico em atividade com outros artistas. Joy of a Toy é um disco exemplo disso, já que boa parte dessas músicas foi composta justamente nesse inteirinho que ele já estava para sair do Soft Machine. Também sobre a participação de outros artistas, dele trabalhando com outros artistas, isso fica nítido também na produção do próprio repertório e na gravação do disco. Participações de nomes como Paul Buckmaster, Jean-Paul Villiers, os membros do próprio Soft Machine todos participam, Mike Ratledge, o Hudge Hopper, Robert Wyatt, David Bedford também, outros membros do Caravan, né, que também era parte ali da cena de Canterbury, participaram de algumas sessões gravadas nessa mesma época, mas que não pararam no disco, como Richard Sinclair. Aqueles clássicos exemplos de álbuns que não necessariamente são ainda progressivos, mas mostram. Não é um disco, claro, de rock progressivo, mas é um disco de uma música progressiva para além de um pop, né? E eu sempre falei que aqui o canal não é um canal só de rock progressivo, é um canal de música progressiva, de uma música além de um formato tradicional. E é tudo que nós temos aqui em Joy of a Toy. O Joy of a Toy é um disco que eu chamo de pop ácido, assim, com elementos muito já da cena do Canterbury, né? Esse disco eu percebo muito mais isso do que outros discos dessa mesma época, claro. Até pela formação que tocou com Kevin Ayers. Então tem esse lado quase que, entre aspas, palatável no som, mas também tem aquelas doses experimentais. Eu gosto muito dos solos de teclado, das distorções assim que a gente percebe nos instrumentais, sobretudo nos órgãos. Também tem, claro, as passagens dos sopros nas músicas que tornam essas canções quase que mini sinfonias pop, porque elas têm um lado sinfônico, mas um lado muito irônico, ácido, assim, experimental, inusual e idiosincrático que o Kevin Ayers tinha. Eu sou bem suspeito para falar desse disco, adoro esse álbum, acho esse disco fabuloso do início ao fim. Eu sou fã da própria toda a carreira do Kevin Ayers, assim, quase tudo, né? Sou suspeito para falar, não poderia ficar de fora aqui da minha lista. Joy of a Toy, do Kevin Ayers, 1969. Vamos falar agora de uma banda também de outra parte do mundo, né? Saímos do território lá inglês e vamos agora para o território húngaro. Eu não podia deixar de falar num vídeo de 1969, melhores álbuns do ano, do 10,000 ou 10.000, na verdade, Lepers, do Ômega. Eu sei que provavelmente alguém que for muito rato de progressivo obscuro deve estar agora falando assim, se assistir esse vídeo, deve estar pensando agora, mas peraí, Kelvin, 10.000 Lepers não é o primeiro disco do Ômega. De fato não é, mas é o primeiro disco da banda lançado internacionalmente. É considerada a grande estreia da banda, né? O grupo ele foi formado em 1962 e nos seus primeiros anos já possuía muitos elementos da música tradicional húngara,
pop nos seus discos. Eles lançaram 2 álbuns antes do 10.000 Lepés, exclusivos para o território húngaro. Eu não vou saber falar o nome dos discos, porque são discos realmente... eles, na verdade, têm até o mesmo nome, né? Inicialmente, que é o Omega Red Star from Hungary e o Tombitas, Fredies Retenetes. Esse primeiro, né, que são discos que eu já ouvi há muito tempo atrás, né? Eu conheci o Omega a fundo pouco depois da pandemia, né? E esses 2 primeiros discos são muito tradicionais de elementos folk, de elementos da música pop barroca, sem muitas aventuras, entre muitas aspas, progressivas, né? Esse primeiro disco, vocês devem estar se confundindo, achando que talvez esse primeiro disco tenha sido lançado para fora do mercado húngaro, mas não, né? Apesar do título ser em inglês, o disco não saiu de lá. E o 10.000 Lepés foi o primeiro disco deles a sair, então, entre aspas, é a estreia deles, considerado até pelos próprios membros da banda. Já vi relatos do Janusz Kobor, né, vocalista, que até resgatados pela Psychedelic Baby, né, que é o site que faz entrevistas antigas e resgata vários nomes progressivos, experimentais da música psicodélica mundial, que ele fala, que os membros falam que o 10.000 Lepés é a estreia deles, né? E é uma baita de uma estreia, em comparação aos discos anteriores, é um daqueles trabalhos que já mostram um avanço da banda muito grande. Os teclados do Gabor Presser, né, músico também que fez muitos dos arranjos de sopro, né? O disco tem elementos de sopro, de trompete e tudo mais. E todos os integrantes da banda também dividem os vocais, embora o Janusz seja o principal cantor, né? E esse lado muito sinfônico, muito, até digamos assim, com elementos pop, com grandes nuances cancioneiras, né? Eu percebo essas nuances nesse disco aqui, embora muitas resenhas lá de fora não ressaltem tanto isso nesse álbum. São elementos de destaque, né? Eu acho esse disco muito bom mesmo. Acho que é até uma motiva que vale ser ouvida do início ao fim, sem grandes destaques entre as faixas. Uma daqueles discos que é uma motiva muito boa do início ao fim. A banda, ela ficou ativa até o final dos anos 80, né? Eles lançaram muitos álbuns, depois migraram para outras ondas, né? Viraram uma banda de rock, pop mais tradicional a partir do fim dos anos 70, abandonando muito de seus elementos progressivos. Eu só ouvi os discos do Omega até 7.5, que é o 2000 Years After the War. Eu ouvi até essa fase, depois não acompanhei mais eles, mas eu recomendo que vocês ouçam todos esses discos, né? O 10.000 Lepés, claro, o Omega, o homônimo de 1973, uma capa toda vermelha com um símbolo assim, e o próprio 2000 Years After the War, que é um disco bem épico assim, com um dos discos mais dramáticos assim do rock progressivo mundial lá de 1974. 6º lugar aqui na nossa lista, Omega, 10.000 ou 10.000 Lepés. Em 5º lugar aqui na nossa lista, já estamos no top 5. Eu vou falar de um disco que talvez, se outras pessoas lá fora tivessem feito esse ranking, talvez colocasse esse disco lá no top 3 lançamentos do ano. É um disco muito aclamado, muito elogiado, né? Talvez o disco mais conhecido dessa banda, né? Certamente. Eu tô falando de Mercator Project, álbum seminal do East of Eden, né? Banda formada em 1968 pelo Dave Arbus, o Geoff Nicholson e o Ron Keynes nos sopros, né? O disco deles, né, para falar um pouco resumidamente da banda, a banda foi formada naquele mesmo ano, passou por algumas mudanças de formação até gravar o próprio Mercator Project, foi o primeiro disco deles, e hoje em dia é considerado um dos discos mais importantes desse primeiro momento, entre muitas aspas, do movimento progressivo inglês, né? E o disco, ele possui algumas coisas muito interessantes, né?
A gente estava falando o tempo todo aqui nessa lista de que muitos álbuns são ligados a elementos tradicionais do rock, do blues, né? Ou até de elementos do R&B ou do folk, para além daquela fórmula progressiva dividida em elementos sinfônicos nas músicas e nas estruturas melódicas das faixas. E esse álbum talvez se encaixe também nesse exato instante, nesse exato atributo, né? Porque o primeiro lado e a segunda metade do disco mostram diferentes facetas da banda, embora todo o repertório seja muito simbiótico entre momentos mais rock and roll e momentos mais, entre aspas, melódicos, muito mais voltados ao progressivo, com elementos fortíssimos de barroco, de sinfônico e algumas passagens bem virtuosas que outras bandas não faziam com tanta intensidade em 1969. Talvez por isso o disco tenha tamanha boa receptividade, até pelo fato também dos membros da banda, o Geoff Nicholson, o Dave Arbus e o Dave Dufont, baterista, que mais tarde veio a ser músico de estúdio para várias pessoas, tocou para Kevin Ayers, Mike Oldfield. Ele foi integrante durante um breve período, chegou a ser considerado para ser baterista da volta do The Faces, né? Durante um breve período nos anos 80 que eles chegaram, que ventilou-se a possibilidade de uma reunião. Também foi membro de várias bandas da invasão britânica, do heavy metal, né? Do fim dos anos 70, início dos anos 80, Angel Witch, Titan, né? Ele é irmão da Denise Dufont, famosa baterista da Girl School. E talvez por esse bom relacionamento, entre muitas aspas, dos músicos como sidemans de outros artistas, coisa que eles já eram na época, né? Inclusive o Dave Arbus, ele chegou a tocar em várias gravações para o Roy Harper, para o Rich Evans durante esse período. E talvez por isso a gravadora, né, do álbum, que foi a Deram, né, subsidiária da Decca, teve uma grande promoção para os discos, né? Ele chegou-se a ventilar na época de que eu nunca encontrei fontes oficiais disso, mas vi pessoas, relatos dizendo de que o disco chegou a ser incluído inclusive em promoções de outros álbuns em lojas, que no estilo leve um, pague um e leve esse também, por serem parte de uma mesma gravadora, né? E que isso possibilitou com que o disco fosse muito conhecido por parte dos fãs, não só de progressivo, até porque nem existe essa divisão, mas por parte de fãs de rock como todo. E quem levou o disco comprou muito bem a coisa, saiu ganhando, porque o disco possui grandes músicas como Santa Woman, Waterways, Northern Hemisphere, que é a faixa de abertura que já abre muito bem o cartão de visitas, né? A interação do Ron Keynes nos sopros, né, dos saxofones, tanto eletrificados, ele usou lá as parafernálias do sax para ele ter um som diferente do acústico do usual, como também a interação do violino, da viola, e também as gaitas de fole, tocada pelo Dave Arbus, grande líder criativo da banda, né? Forma um repertório absolutamente incrível. Batters também é um musicão, e eu destaco sobretudo a faixa de encerramento em The Stable of Phoenix, né? Que é provavelmente uma das melhores músicas do disco, embora todo o disco seja bom, né? Eu recomendo, eu ouvi poucos discos deles, né? E dois discos deles que eu também recomendo para oitiva são o Snafu de 1970 e o homônimo de 1971, East of Eden também. Depois eles migraram para uma onda rock tradicional, mudaram de formação e tudo mais, mas o disco de estreia deles, Mercato Project, mais orientado ao prog, e o melhor dos três, a gente pode dizer assim, ficou aqui no nosso quinto lugar. Quarto lugar, outro disco que eu adoro, cara, que pra mim é um dos melhores lançamentos de 1969, uma das melhores estreias. Eu tô falando da estreia
do Jody Green, que não é a banda alternativa americana do fim dos anos 80 e início dos anos 90, mas sim a banda inglesa de rock progressivo, ativa entre 1968 e 1972. Eu tô falando do álbum One Step On, conhecido lá no território americano como Conception, né? O disco ele apresentou o trabalho da banda, formado em final de 67, início de 1968, pelo Tim Hinckley, principal compositor, vocalista, organista, tecladista, o Ivan Zengni na guitarra e o Barry Wilson na bateria, com participação, né? O grupo ele foi formado originalmente como um trio, sem a participação de um baixista, mas para o disco de estreia, para o One Step On, eles tiveram a participação do Louis Senamo, né? no baixo, como músico contratado, ele já era ali um colega da banda. E também esse disco, assim como como boa parte dos discos, digamos assim, da cena na época, né? O álbum ele tem uma verve muito forte, claro, no seu som, do peso da participação do órgão, da participação mais imponente dos instrumentais, mas com muita orientação jazzística, né? Muito por parte também da criação por parte do Tim Hinckley de arranjos de metais para o disco, que foram trabalhados inclusive com a participação do David Palmer, né? Que na época assinava David Palmer, mas que é a Dee Palmer, né? Ela na época assinava sob seu nome morto, ficou conhecida por ser arranjadora, tecladista. Na época mesmo ela já trabalhava, mas que veio a ser integrante oficial muitos anos depois, do Jethro Tull, nos anos 70, né? Ela fazia os arranjos de metais, de cordas, tanto pro Tool quanto para outras bandas ali próximas, e o Jody Green foi uma delas. E os arranjos são muito bons, cobrem o disco todo. Eu percebo que esse álbum ele tem um certo lado roots no progressivo, mas ele tem um certo lado mais de epopeia nos arranjos, até em músicas menores, com exceção da faixa título, que é o grande destaque, uma suíte de 18 minutos dividida em 4 andamentos. Claro que é a chave, né? O elemento abre portas do disco, claro, mas outras músicas como Rock and Roll Man, Little Message e USA mostram também a capacidade da banda em mesclar todo esse virtuosismo e esse lado aventuroso em composições, em melodias um tanto mais abrangentes a um público geral. Uma característica que, como vocês puderam perceber, a gente nota em grande parte das bandas nesse inteirinho. Eu gosto muito da produção desse disco. Me lembra muito uma espécie de cruzamento entre Deep Purple, Chicago, sei lá, um Iron Butterfly, assim, versão menor. E que não podia ficar de fora aqui da nossa lista. Infelizmente, o Jody Green só lançou mais um disco, né? Bem bacana, Far Canal, de 70. E eles se dissolveram no final de 1971, 72. Os membros participaram, parte dos membros, 2 dos membros, Barry Wilson e o Tim Hinckley, continuaram na música, trabalhando como músico de sessão, né? E como compositores de trilhas sonoras. E enquanto outros membros correlacionados, que também tocaram durante a banda nesse inteirinho, né? Se aposentaram da música, ou eu não tive mais nenhuma informação relevante sobre eles, não se teve mais, né? Medalha de bronze aqui, um disco também que eu adoro, que eu sou bem suspeito para falar, que a gente também não podia deixar de falar nesse vídeo. O álbum de estreia do It's a Beautiful Day, banda formada, clássica banda, entre aspas, da cena de São Francisco, da psicodelia de 1967, banda formada pelo casal, né, o David LaFlame no vocal, violino,
e composição, junto com a sua mulher, Linda LaFlame, teclados, sintetizadores, órgão, piano. O grupo, né, a gente estava falando esse tempo todo aqui no vídeo, né, de quão importante também é ter aquele prog mais imersivo, né, de que leve o ouvinte a uma viagem. Eu falei muito disso quando eu estava falando do disco do Azrael e por aí vai. E é muito importante isso, e aqui a gente tem bastante esse tipo de coisa. Embora, claro, o disco seja muito dominado pelo violino, em passagens um tanto virtuosas no instrumento, o disco também tem suas doses de psicodelia mais ligadas ao folk e em propostas musicais mais melódicas, a um estilo, entre aspas, tradicional, para além, digamos assim, de um puro virtuosismo e uma complexidade nas músicas. Inclusive, né, o disco, que foi gravado basicamente no período de um mês, no final de 68 e início de 1969, ele teve muitos poucos overdubs, porque grande parte das músicas veio a ser originada, por incrível que possa parecer, né, por jammings, né? Então tem muito aquela atmosfera da jam band, de certa forma, né? E esse disco de estreia é um dos discos que eu mais sinto essa vibração do todo mundo junto ao mesmo tempo no estúdio, uma vibe bem trippy, assim, né? E é um disco que eu sou suspeito pra falar, eu gosto do início ao fim, desde aquela capa linda do George Hunter, né, que era uma capa nem que o David LaFlame não queria até a priori, a Linda LaFlame que teve que convencer, que foi uma pintura lá do George Hunter com Kent Hollister, que são dois desenhistas que já tinham feito capas para várias outras bandas da cena da psicodelia, que o Quicksilver Messenger Service, chegaram a fazer capas até pro Jefferson Airplane, né, naquele período do final 73, 74, que eles já estavam transicionando para Jefferson Starship, né? Aquela imagem linda inspirada pela original do Charles Clutney Curran, salvo engano, né? Eu acho que é dele. E do próprio repertório em si, Bombay Calling, essa música é absolutamente foda, desculpa, eu vou falar isso, né? Muitas músicas que vieram clássicos do cancioneiro de rock nas rádios, né? White Bird, claro, a música assinatura do It's a Beautiful Day, outras faixas como Hot Summer Day, Bulgaria, Time Is, né? Faixas mais longas que mostram esse lado mais virtuoso da banda, né? O casal LaFlame também fez um trabalho, eles comandam o instrumental muito bem, mas claro, com uma banda muito boa. Destaco sobretudo o trabalho do Michael Holman, a cozinha do Michael Holman e do Val Fuentes na bateria e no baixo. E uma baita de uma estreia, uma puta de uma estreia, absolutamente viajante, com passagens no violino, dos teclados, naquele som também bem viajante mesmo, bem climático, mas ao mesmo tempo que tem aquela força, uma potência sonora que leva o ouvinte a querer ouvir aquilo muitas vezes. É um disco muito viciante, assim como todas as obras do It's a Beautiful Day. Eu gosto muito da banda. Ouvi já um tempo atrás, é um disco até que eu preciso reouvir, o segundo, que é o Marian Maiden, né? E os outros dois, o último, o Today, que já é sem o David, eu também escutei. Eu lembro que eu tinha curtido, mas não curti tanto quanto esses dois primeiros. Tá aqui a minha recomendação, terceiro lugar, It's a Beautiful Day. Queria dedicar até essa posição para um rapaz aí, que eu não sei o nome, que vira e meia pediu para que eu falasse mais da banda no canal. Quem sabe futuramente a gente faça mais vídeos sobre isso. Nas duas posições finais aqui no nosso vídeo, para mim as melhores estreias do ano, né, sem sombra de dúvida. Um é indubitavelmente um disco que muitos consideram de rock progressivo, mas o segundo eu também considero um disco de rock progressivo. E para mim a melhor estreia do ano de 1969, disparada. Eu tô falando de Chicago Transit Authority,
álbum de estreia do Chicago, banda americana, formada em 1967, pelo trio lá de sopristas Walt Parazaider, James Pankow e o Lee Loughnane, né, com Robert Lamb, Terry Kath, Peter Cetera. O que eu vou falar desses caras, né? Pra mim, uma estreia absolutamente fantástica. Primeiro, que é um disco duplo. Segundo, que é um disco gravado em 2 dias, né? Dia 27 e 28, voltaram pro dia 30 para gravar os overdubs, como se fosse necessário também. E eu acho maravilhoso como esse disco, ele é um daqueles discos de início que não é a banda já pousando, né? Já é aquele início completo. Eles já entraram no estúdio, gravaram um disco com tempo recorde, com repertório que já mostrava todas as bases do Chicago, muitos elementos pop da Cancioneiro, aquele elemento rock and roll com metais muito forte da banda, mas muitas influências de elementos mais progressivos e elaborados nas músicas, que as pessoas geralmente não atribuem ao Chicago, mas o Chicago tem, sobretudo nos 7 primeiros discos, né, que eles lançaram. 7 entre aspas, porque o 4 é um disco ao vivo, então meio que fora da conta. Mas dos 7 primeiros discos, sobretudo o Authority, o 2, o 3 de 71 e o 7 de 74, que pra mim são os meus favoritos. E todos esses duplos, porque o Chicago fez uma sequência de discos duplos, né? Talvez a banda da história do rock mais tenha feito isso, né? E eles já iniciam com um álbum duplo perfeito, aquele disco duplo que eu não boto um A aqui, não tem que reclamar de nada. Clássicos, assim, que mostram a virtuosidade da banda em lidar com elementos de jazz, de salsa, de rock, de psicodelia, de hard rock até, de funk, elementos oriundos até do avant-garde em alguns momentos nesse disco, eu percebo, mas as pessoas não acreditam muito nisso. Fora que o grupo também tinha 4 vocalistas, um tenor espetacular, Peter Cetera, um barítono de voz bastante contralto, Robert Lamb, um barítono de voz muito mais grave, quase rouca, o nosso Ray Charles branco, que é o Terry Kath, e cara, e também os outros membros dos metais formando a 4ª voz, fazendo os backing vocals. Então é tudo maravilhoso aqui, né? O repertório irretocável. Does Anybody Know Really What Time It Is, Beginnings, Questions 67, 68, Poem 58, South California Purples, a capacidade da banda de fazer releituras, a releitura deles de I'm a Man, do Spencer Davis Groups, dá um pau na original de 67, né? E o encerramento do disco com Someday e Liberation é um dos melhores encerramentos de um disco que eu já ouvi. Terry Kath arrasando na guitarra, saudoso, né? O Chicago, esse aqui é o Chicago, entre aspas, raiz, né? E melhor disco de estreia, pra mim o segundo melhor álbum de estreia de 1969, não podia ficar de fora de forma alguma aqui dessa lista. E sim, eu considero esse um disco de rock progressivo, um disco de música progressiva, e música progressiva de altíssima qualidade. Em primeiro lugar, um disco que, cara, não é surpresa pra ninguém, é a maior estreia do ano de 1969, o disco que inaugurou o movimento progressivo no mundo, influência, né? É um erro a gente dizer que esse disco fundou o rock progressivo, como muitas pessoas dizem, né? É um tanto de inocência pra gente não dizer outra coisa, a gente achar que um álbum é capaz de fundar um gênero. Isso não existe, tá, gente? Gêneros musicais vão se fundindo ao longo dos anos e tudo mais, vai se matutando. Tem um disco que impulsiona mais um movimento, até por questões de penetratividade da banda, de divulgação, de influência do conjunto no meio onde a banda toca, com quem a banda vive, e é o caso daqui, né? O In the Court of the Crimson King não fundou o rock progressivo, mas ele fundou o movimento progressivo, e é um disco que
inspirou todo mundo a formar a sua banda progressiva. É o disco que tornou as bandas que já tocavam, que já tinham flertes progressivos, a investirem mais ainda no som. É o disco que apresentou a possibilidade de fazer uma música sinfônica, clássica, de forte penetratividade nos ouvintes, mas sem deixar de ter um lado aventuroso, experimental, não comercial de lado, sem deixar todas essas características, na verdade. E é um disco que sobreviveu ao teste do tempo com músicas absolutamente fenomenais, além de introduzir a carreira do King Crimson, de apresentar ao mundo Robert Fripp, Greg Lake, Michael Giles, Ian MacDonald, o saudoso, recém-saudoso Peter Sinfield, nas letras excepcionais deles. Então, um disco que inaugurou o movimento progressivo. Não inaugurou o rock progressivo, mas inaugurou o movimento progressivo, e é um disco que 55 anos depois, daqui a 30, 40 anos, é um disco que vai ser sempre lembrado, e que tudo que o prog é hoje, a gente já vê aqui em 1969, 21st Century Schizoid Man, Epitaph, até os experimentos lá de Moonchild, né, dos 10 minutos finais. Enfim, um disco que sedimentou todas as bases do que o prog viria a ser nos anos seguintes, né? E por isso ele não pode deixar de ficar do nosso primeiro lugar, e também por qualidade do repertório, claro, também. Que um repertório com essas músicas, mais I Talk to the Wind e a faixa título In the Court of Crimson King, é um repertório nada menos do que perfeito do início ao fim. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu quis fazer meio que um panorama, entre aspas, geral desse período proto-prog na história da música. Todos esses discos, entre aspas, ajudaram a fundar o movimento, com In the Court sendo a cereja do bolo. Prefiro acreditar que a minha lista meio que foi desenvolvida dessa forma, assim, né? Embora não tenha sido proposital, claro. E é isso, digam o que vocês acharam, digam aí quais discos faltaram. Faltou muitos discos aqui na minha lista. Poderia ter colocado o disco de estreia do Yes. Também discos que não foram estreias, mas que poderiam estar aqui no álbum, nos discos, né? Hot Buttered Soul, do Isaac Hayes. Family Entertainment, do Family. O homônimo de 69, do Nice. To Our Children's Children, né? O On a Threshold of a Dream, do Moody Blues. Tantos discos poderiam estar aqui. Enfim, digam aí nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram do nosso vídeo. Até o próximo vídeo do nosso canal. Um beijo a todo mundo. Continuem nos seguindo nas nossas redes e tudo mais. Tchau, tchau.